Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, um pouquinho rouco hoje. Este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 91. Desta vez falando novamente sobre haikais, mas sob uma ótica, com certeza, bastante diferente ou bastante diferenciada. E se você que está assistindo ao nosso vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue, multiplique o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo e levar a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte, a nossa mensagem de amor pela poesia. Esse é o quarto vídeo do Sala de Poesia em que nós falamos sobre haikais. No primeiro e no segundo, nós falamos um pouco sobre o gênero, sobre a história do haikai, sobre a história do haikai no Brasil, sobre como ele chega, sobre os autores, os principais cultores do haikai, ou os principais cultivadores do haikai no Brasil. Em um terceiro vídeo, eu compartilhei com vocês alguns haikais da minha lavra, alguns haikais da minha autoria, mas esse vídeo, como eu já mencionei, é um vídeo especial. Ele havia sido pensado para o Dia Internacional da Mulher, ou a véspera do Dia Internacional da Mulher, já que no ano de 2024, o Dia Internacional da Mulher caiu numa sexta-feira, dia 8 de março foi sexta-feira, e nós costumamos realizar as gravações do Sala de Poesia às quintas-feiras à tarde. Então havia sido pensado um vídeo como esse para o Dia Internacional da Mulher, mas nós ficamos, por conta de alguns motivos de força maior, algumas quintas-feiras sem gravar, e por essa razão esse vídeo vem à tona, esse vídeo vai ao ar no dia de hoje, e tudo acontece no tempo que o universo deseja, tudo acontece na data em que o universo conspira, então atendamos ao desejo do universo, escutemos a conspiração dele. E esse vídeo vai falar sobre o haikai, sob a ótica das mulheres. E não de quaisquer mulheres, das pioneiras do gênero no Brasil. Fala-se pouco em mulheres haikaístas. Quando a gente vai estudar a história do haikai, tanto no Oriente, China, Japão, porque como tudo que costuma ficar conhecido através do Japão, muitas vezes começa na China, é o caso do Soroban, que foi o Sumpan chinês, aquela calculadorazinha de cálculos matemáticos que os japoneses utilizam e que os cegos também utilizam para realizar os seus cálculos. Eu, como cego, utilizo bastante o Soroban. O caso do haikai também é o mesmo. Então, quando se fala das origens do haikai na China, da afirmação do haikai no Japão, da chegada do haikai na Europa e do advento do haikai aqui nas Américas, principalmente no Brasil, lembrando que o Brasil é o segundo maior produtor de haikais no mundo, só perde para o Japão, que é o grande berço do haikai. Então, depois do grande berço do haikai, que é o Japão, no extremo oriente, o Brasil, em pleno ocidente, é o país em que mais se produzem haikais. Mas quando a gente lê, quando a gente estuda sobre a trajetória do gênero, pouco a gente ouve falar, pouco a gente lê sobre a presença feminina no haikai, sobre as mulheres haikaístas. E é por isso que eu trago hoje as haikaístas brasileiras, as pioneiras do haikai no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um país
de grandes escritoras. Quando a gente vai à prosa, temos Raquel de Queiroz, temos Lígia Fagundes Telles, temos Clarice Lispector. Quando vamos à literatura infantil ou infanto-juvenil, temos Ana Maria Machado, temos Ruth Rocha. Quando vamos à poesia, temos Cecília Meirelles, temos Adélia Prado, temos Cora Coralina. Então, o Brasil é um país que apresenta uma constelação de grandes escritoras. É assim na prosa, é assim na literatura infanto-juvenil ou infantil, é assim na poesia e também, por que não ser assim no haikai, né? Já que o haikai faz parte da poesia, ele é um gênero dentro da poesia, é um gênero pautado pela síntese, marcado pela síntese. Então, é importante que haja esse registro. O Brasil tem mulheres haicaístas e elas são brilhantes. E para hoje, para esse vídeo, para a edição 91 do Sala de Poesia, nós vamos destacar 3 dessas figuras femininas pioneiras do haikai no Brasil, trazendo 3 haikais de cada uma delas. Então nós vamos ter 9 haikais de 3 escritoras diferentes. A primeira delas, Helena Collodi. Helena Collodi, que é uma escritora paranaense. Ela nasce em 1912, na cidade de Cruz Machado, no Paraná, né? E falece em 2004, na cidade de Curitiba, também no Paraná, né? Paulo Leminski, o grande poeta Paulo Leminski, também cultor e cultivador do haikai no Brasil, ele dizia que Helena Collodi, para ele, era o poeta, e é assim que ele escreve, o poeta mais moderno do Paraná. Para ele, o poeta mais moderno do Paraná foi Helena Collodi, uma professora de biologia, que viveu 91 anos, né, quase completou 92, né, e que foi a primeira escritora brasileira, a primeira mulher no Brasil a publicar haikais. Então, Helena Collodi foi a primeira mulher brasileira, a primeira escritora brasileira, né, a publicar haikais, ou a primeira escritora a publicar haikais no Brasil. Ela o fez em 1941. Né? Alguns dos seus haikais foram publicados em livros, outros tiveram publicação dispersa em jornais, em revistas, e eu trago alguns haikais aqui para vocês. O nosso primeiro haikai da Helena Collodi tem bastante a ver com os 2 vídeos mais recentes, os 2 vídeos anteriores aí. Os 2 vídeos anteriores a esse, concebidos para o Sala de Poesia. Então vamos a ele, vamos ao haikai. Nas mãos inspiradas nascem antigas palavras com novo matiz. Nas mãos inspiradas nascem antigas palavras com novo matiz. Então está aí o poder da inspiração do poeta, que torna novas as palavras antigas, trazendo a elas um novo matiz, trazendo a elas novas cores, novas sensações. Então temos o primeiro haikai da Helena Collodi. Segundo haikai dessa descendente de ucranianos. Aliás, interessante citar, Helena Collodi era descendente de ucranianos. E o pai dela, Miguel, foi redator, esteve entre os redatores do primeiro jornal ucraniano publicado no Brasil. Então, era um jornal escrito em língua ucraniana, mas publicado no Brasil e dirigido a imigrantes ucranianos. Então vamos ao segundo haikai da Helena Collodi. Esse haikai fala sobre aquele período de fronteira, né, entre o fim do dia e o início da noite, entre o pôr do sol e o surgimento das estrelas. A flecha de sol
pinta estrelas na vidraça, despede-se o dia. A flecha de sol pinta estrelas na vidraça, despede-se o dia. Então temos aí o sol representado pela metáfora de uma flecha, as estrelas pintadas na vidraça. E vamos a outro haikai de Helena Collodi. Tão longa a jornada e a gente cai de repente no abismo do nada. Interessante que os haikais da Helena Collodi, os dois que eu li antes, eles não têm rimas, né? Eles não apresentam rimas. É como os haikais japoneses. Haikais japoneses não têm rima. Eles não têm rimas e não têm títulos. Eles seguem aquele esqueminha. 5, 7, 5. 5 sílabas poéticas no primeiro verso, 7 sílabas poéticas no segundo verso e 5 sílabas poéticas no terceiro verso. 5, 7, 5. 17 sílabas poéticas no total. Já o terceiro haikai, ele apresenta o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo verso com rima interna. Isso lembra os haikais de Guilherme de Almeida. Quando Guilherme de Almeida traz para o Brasil ou para São Paulo, né? Primeiro para São Paulo, depois para o Brasil, uma tentativa de composição de haikais a um estilo mais brasileiro, a um estilo mais ocidental, ele propõe acréscimo de título, propõe acréscimo de rima e cria esse esquema de rima. 5, 7, 5, que era o esquema original da métrica do haikai, mas com o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo verso apresentando uma rima interna. Guilherme de Almeida exerce significativa influência sobre outra autora de haikais, Fanny Louisa Dupré. Fanny Louisa Dupré exerce significativa influência sobre Helena Collodi, que foi a escritora cujos haikais nós acabamos de compartilhar. Eu acabei de compartilhar com vocês. Então, Helena Collodi e Fanny Louisa Dupré se correspondiam, né? Se correspondiam, trocavam informações, trocavam textos, inclusive. Disse que Fanny teria visitado o Paraná, teria visitado o estado do Paraná, a convite de Helena Collodi, que elas teriam se visto, teriam se encontrado, conversado no Paraná. Fanny Louisa Dupré nasceu no interior de São Paulo, no distrito de Paranapiacaba, no ano de 1911. Quando se pesquisa sobre Fanny Louisa Dupré, nós não encontramos nenhuma data de morte, nenhum ano de morte. A gente não encontra a data do nascimento, só encontra o ano, e não encontra a data de falecimento. O que nos faz acreditar que ela possa estar viva. Caso ela esteja viva, ela teria, a essa altura, 113 anos de idade. Afinal de contas, Fanny Louisa Dupré nasceu em 1911. Ela travou o contato, tomou contato com o haikai de duas formas. Através dos haikais de Guilherme de Almeida e através de reuniões do Grupo de Estudos de Cultura Japonesa, mantido e sediado na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, do Largo do São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Havia lá um grupo coordenado por Jorge Fonseca Júnior e era um grupo de estudos de cultura japonesa. Durante 10 anos, Fanny Louisa Dupré escreveu haikais. Esses haikais resultaram em um livro,
o primeiro livro exclusivamente de haikais publicado por uma escritora brasileira. O livro chamou-se Pétalas ao Vento. Os haikais foram escritos entre 1939 e 1949. Em 49 sai o livro, em 49 vem à luz, é publicado e sai impresso o livro. Pétalas ao Vento, livro de haikais de Fanny Dupré, ou Fanny Luisa Dupré. Então vamos ao primeiro haikai de Fanny Dupré. Saudosa de ti, caminho só pela rua, é noite de estio. Então esse haikai já traz um componente bastante latino, bastante ibérico, né? Mais até ibérico do que latino. A saudade. Latino que eu digo de línguas neolatinas. Mas um componente ibérico, a saudade. Então, saudosa de ti, caminho só pela rua, é noite de estio. Então, a saudade não é um componente normalmente abordado nos haikais tradicionais orientais. Mas temos aqui o estio, né? O estio que é um termo de estação, que é o kigo. O kigo é uma coisa bastante cara, um elemento bastante caro ao haikai oriental, que é o termo de estação, que evidencia a estação em que o haikai foi escrito ou a estação a que o haikai se refere. Então vamos ao segundo haikai. Bolha de sabão, borboleta distraída, colisão no ar. Imaginemos uma bolha de sabão colidindo com uma borboleta distraída. Ambas leves. A gente tem aqui a leveza, a gente tem aqui o voo, a flutuação, a suspensão no ar. A bolha de sabão pela sua leveza natural, que permite que ela seja levada pelo vento, e a borboleta por conta das suas asas. Temos aqui também termo de estação, Borboleta faz referência a flores, flores fazem referência à primavera, como o estio faz referência ao verão. E aqui temos um outro que faz referência ao inverno, porque é um haikai que faz menção à festa junina. Então temos: crepita a fogueira, crepita a fogueira, entre nuvens mais estrelas, fogos de artifício. Crepita a fogueira, entre nuvens mais estrelas, fogos de artifício. Então temos aí aquelas estrelinhas que os fogos de artifício deixam, fazendo companhia às estrelas mesmo, às estrelas naturais. E falamos sobre Helena Collodi, que se correspondia com Fanny Dupré. Helena Collodi era considerada por Paulo Leminski o poeta mais moderno do Paraná. E agora mencionamos uma outra, fazemos conexão e mencionamos uma outra autora, Alice Ruiz, que vem a ser a viúva de Paulo Leminski. Então temos ligações aqui, Helena Collodi se correspondia com Fanny Dupré, a mesma Helena Collodi era citada por Paulo Leminski que veio a ser o esposo de Alice Ruiz. Alice Ruiz que é viva, nascida em 1946, na cidade de Curitiba, publicitária, tradutora, haicaísta, compositora, parceira do Arnaldo Antunes, inclusive, numa música interessantíssima que é Socorro, que foi gravada pela Cássia Eller no disco dela de 1994, regravada pela mesma Cássia Eller numa gravação interessantíssima de 1996. A música Socorro.
Então vamos a Alice Ruiz. Perdão, pessoal. Vamos a Alice Ruiz. Alice Ruiz notabilizou-se ou notabiliza-se pelos seus haikais, pelos seus livros exclusivos de haikais. Ela tem outros livros, né? Ela tem livros infanto-juvenis, ela tem livros de poemas variados, mas ela também tem livros exclusivamente dedicados ao gênero haikai. E ela promove oficinas de haikai. Então nós vamos trazer aqui os haikais de Alice Ruiz. Esse bem ao estilo oriental. É um haikai que trata bastante da natureza. Basta um galinho e vira trapezista o passarinho. Temos aí uma rima, né? Não temos a rima interna do segundo verso, como existe nos haikais do Guilherme de Almeida, como a gente viu no terceiro haikai da Helena Collodi, mas nós temos uma rima. Basta um galinho e vira trapezista o passarinho. O outro haikai é um haikai bastante assustador. A imagem evocada por ele é uma imagem abrupta que me trouxe assim um silêncio, né? Muito interessante esse haikai. Pássaro morto no meio da estrada, carros que voam. Pássaro morto no meio da estrada, carros que voam. Eu faço esse silêncio após o haikai porque foi o silêncio que ele me causou. E o último haikai da Alice Ruiz. Fim de tarde. Depois do trovão, o silêncio é maior. E realmente, quando a gente escuta um trovão, o barulho é tão alto que após o trovão, o silêncio parece maior. Quanto mais alto o trovão, maior parece o silêncio depois dele. É interessante. É diretamente proporcional. A intensidade do som do trovão é diretamente proporcional à intensidade do silêncio que o sucede. E isso está muito bem representado nesse haikai da Alice Ruiz. Então, pessoal, esse foi um breve relato, essa foi uma breve demonstração das nossas haicaístas aqui do Brasil, das pioneiras, né, que trouxeram pela voz feminina esse gênero para o nosso país. Tenho esperança e faço votos de que vocês tenham gostado desse vídeo. E de que se assistiram até aqui e não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam. Se assistiram até aqui e não ativaram o sininho das notificações, ativem. E também eu peço a vocês o seguinte, a gente tem lá no canal, como em todo o canal do YouTube, a página de comentários. Comentem, pessoal. Podem comentar, deem as suas sugestões, façam as suas considerações. Quem sabe, com base nas considerações de vocês, nas sugestões de vocês, não se originem novos vídeos. Talvez uma consideração de vocês, uma sugestão de vocês, pode dar à luz um novo tema que pode originar um novo vídeo, uma nova edição para o nosso Sala de Poesia. Vocês são parceiros nossos, parceiras nossas, tá bom? E nós agradecemos demais se pudermos contar com essa parceria. Como agradecemos a todos vocês e a todas vocês que estão assistindo a esse nosso vídeo e que têm assistido aos nossos vídeos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.